Olá, o meu nome é Lucas e nós continuamos com a nossa discussão sobre sono. Nosso próximo tópico a ser abordado é a função do sono. Afinal, a gente passa mais ou menos um terço da nossa vida dormindo, então acredita-se que todo esse tempo tenha que ter algum tipo de finalidade. Uma das teorias antigas sobre finalidade do sono é a chamada teoria da preservação. Durante um certo tempo se acreditava que o sono tinha uma função de proteger o sujeito durante períodos de perigo. O argumento era algo como fique em casa quando os predadores estão caçando. A gente tem que levar em conta que, por exemplo, à noite nós não enxergamos muito bem, né? A espécie humana não está adaptada para uma visão noturna de qualidade, então à noite nós somos especialmente vulneráveis. Mas essa teoria de que a gente deve dormir à noite para ficar protegido de predadores, ela não se sustenta muito bem porque, por exemplo, leões não têm predadores identificados, né? Os leões são os predadores e mesmo assim eles dormem bastante. Né? Se eles não têm predadores, eles não precisariam dormir se essa teoria fosse válida. Mais ainda, não parece fazer muito sentido a gente se desligar do ambiente se a ideia é ter mais proteção. Né? A gente fica especialmente vulnerável durante o sono, então essa teoria não se sustenta mais como explicação para a função do sono. Para a gente entender para que serve o sono, a gente tem que ir para algo que está bastante bem estabelecido, que é a relação entre sono e aprendizagem. Fica mais clara essa relação se a gente entende a ideia de que a gente tem pelo menos dois grandes tipos de memória, dois grandes sistemas de memória. A chamada memória declarativa ou explícita, que é a memória para fatos, para eventos, são informações, e a chamada memória não declarativa, é aquela que a gente usa para movimentos, para hábitos, para ações. Né? Então pode ser desde a coreografia de uma dança, como praticar um determinado esporte, ou mesmo como operar um computador. Né? São aquelas coisas que a gente faz de maneira automática depois que a gente aprende. Então, durante décadas se tinha evidência de que o sono parecia ser importante para a memória, mas para qual tipo de memória? E qual fase é importante para que tipo de memória? Um experimento que demonstrou a relação entre sono e memória pegou participantes, pegou indivíduos que não formavam mais memórias declarativas. Eles não lembravam de mais nenhuma coisa nova que acontecesse na vida deles. Então, se tu te apresenta para eles, diz que tu é, quem tu é, no dia seguinte ele já não lembra de mais nada. E normalmente, depois de umas poucas horas, ele já não lembra, às vezes até alguns minutos. Então, pegaram indivíduos com esse tipo de problema, né, eles não conseguem guardar novas informações, e eles nunca tinham jogado o jogo Tetris. Aquele jogo que foi bastante popular ali no final da década de 80, início da década de 90, em que pecinhas coloridas, como a gente vê na imagem, elas vão caindo da parte de cima da tela, tu pode girar as pecinhas, tu pode mover para um lado para o outro para tentar encaixar, e cada vez que tu forma uma linha completa, aquela linha desaparece. Então essas pessoas nunca tinham jogado Tetris, então elas não tinham como ter qualquer memória sobre Tetris. Então elas foram colocadas para jogar Tetris e foram dormir. E durante o sono REM, elas foram acordadas. E então se perguntou sobre o que elas estavam sonhando. E elas descreveram, olha, eu estou sonhando com algumas coisas coloridas que caem do céu. O sujeito tinha formado uma memória sobre Tetris. Ele só não lembrava explicitamente de ter jogado Tetris. Então ele interpreta o que ele está sonhando da maneira que ele pode. Coisas coloridas que caem do céu. Então, aquele sujeito, essa parte do raciocínio é um pouco mais enroscada, ele não tinha memórias declarativas, não guardava mais nada no sistema declarativo, mas ele conseguiu guardar alguma coisa que estava presente em sono REM. Então, se ele guardou algo que estava em sono REM, tinha que ser o sistema de memória não declarativa, porque era o único que ele tinha funcionando. Então hoje a gente sabe que sono é importante para a aprendizagem. Né? Especificamente, o sono REM parece ser especialmente importante para aquelas memórias não declarativas, aquelas para ações, para hábitos, para movimentos, coisas que a gente faz de maneira automatizada. Uma das características essenciais do sono REM é que nessa fase do sono a gente tem um desligamento completo dos músculos do nosso corpo. Né, de quase todos os músculos, chamada atonia do sono REM. E se entende que esse desligamento da parte
do pescoço para baixo é importante porque muitas memórias envolvendo movimentos vão estar sendo reforçadas, vão estar sendo trabalhadas. Então, o que se explica é que os núcleos da base são desligados do córtex, né? Eles seguem sendo mexidos e funcionando, mas eles não estão mais mandando informação para o córtex. A maneira mais simples de fazer isso, estou especulando um pouco aqui, é desligar a conexão de núcleos da base, tálamo e córtex, né? Porque afinal, uma das regras úteis é se vai para o córtex, passa pelo tálamo. Então, desliga um pedacinho do tálamo e tu consegue ter os núcleos da base separados do córtex. Então, tu consegue mexer nesse sono REM em tudo quanto é memória de movimento, de ação, coisas que envolveriam o corpo, mas o corpo não se mexerá porque o corpo está desligado. E outras evidências demonstram que a fase N3, aquela de sono bastante profundo, ela parece ser importante para as memórias declarativas, para memórias de informações. Nessa fase, a gente pode dizer de maneira simples que o córtex seria desligado para que sinapses sejam reforçadas. A gente precisa ter clareza de que os neurônios de córtex, eles dificilmente são desligados verdadeiramente. O que a gente tem é uma situação que, num estado ativo, num estado alerta, cada neurônio está disparando no seu ritmo, na sua frequência. E quando a gente está dormindo, especialmente nesse estado de sono profundo, os neurônios estão todos disparando no mesmo ritmo. Ou seja, cada um deles não está fazendo o seu trabalho. Eles estão apenas indo na onda dos outros. De alguma maneira, isso parece facilitar o processo de reforço de sinapses de córtex. Então, a gente tem sono REM para memórias não declarativas e sono não REM para memórias declarativas. A gente tem evidências complementares associando mais ainda sono e aprendizagem. Por exemplo, experimentos com humanos, experimentos com animais, a própria ideia de que bebês passam boa parte do tempo dormindo. A gente pode fazer brincadeira de que o bebê aprendeu 2, 3 coisas novas e vai dormir umas 2 horas para consolidar adequadamente essa aprendizagem. E dá para sugerir até a diminuição da necessidade de sono com o aumento da idade. Quanto mais velho o indivíduo, menos novidades ele vai vivenciar na vida, porque ele já viu a princípio de quase tudo. Então, ele vai precisar cada vez de menos sono. Então a conclusão que a gente tira aqui é de que uma das funções fundamentais do sono parece ser consolidação de memórias. No sono REM, as memórias não declarativas, e no sono N3, não REM, as memórias declarativas. Alguns dados novos, mais recentes, indicam que dormir diminui a intensidade de emoções que foram ruins vivenciadas antes do sono. Muitos talvez tenham tido a experiência de passar por uma situação incômoda, uma situação desagradável, desconfortável no período da noite, e a gente vai dormir às vezes bem incomodado com o que aconteceu, e quando a gente acorda no dia seguinte a gente lembra que aconteceram as coisas ruins, mas não é mais tão incômodo, não é mais tão ruim, não é mais tão sofrido. E alguns dados mais novos ainda indicam que o sono parece ser importante para a regeneração de oligodendrócitos. São aquelas células que fazem mielina para os axônios em sistema nervoso central, e o sono parece ajudar na recuperação dessas células. Só que uma outra função parece estar sendo identificada para sono. Algumas décadas atrás, um sistema foi identificado dentro do sistema nervoso e não se deu muita bola para ele acabou esquecido por um tempo, mas ele retornou nos últimos anos e se tem visto que sono acaba sendo importante para o funcionamento desse sistema. Já se conhece há muito tempo a presença e a importância do sistema linfático no nosso corpo. E se descobriu que uma variante desse sistema existe em sistema nervoso. O sistema linfático tem como papel drenar, ou seja, retirar as proteínas que escapam dos vasos. Se a gente pensar no nosso sistema circulatório, ele tem lá um monte de células, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas. Ele tem o plasma, que é a parte líquida, e esse plasma é cheio de proteínas. Essas proteínas elas devem, idealmente, ficar dentro dos vasos. Mas não é um sistema perfeito, que tenta isolar as proteínas, e eventualmente algumas proteínas vazam, elas escapam dos vasos. O sistema linfático
recupera, traz essas proteínas de volta para o sistema circulatório. Então, recentemente se descobriu que no encéfalo, né, no nosso sistema nervoso, a gente tem um sistema equivalente a esse sistema linfático. E como ele é dependente dos astrócitos, né, que são parte da glia, ele passou a ser chamado de sistema glinfático. Essas células de suporte dos neurônios, os astrócitos, elas possuem aquaporina 4. A aquaporina é uma proteína que fica na superfície de várias células e tem como função facilitar o fluxo de líquido, de água, de um lado para o outro. Os astrócitos têm essa aquaporina 4, o número não importa tanto, o fato de ser 4 não é relevante, mas é uma proteína que transporta a água. E essa aquaporina, ela facilita o fluxo de líquido dentro do encéfalo. Então, o líquido que fica em volta dos neurônios, em volta dos astrócitos, em volta das outras células, o líquido que frequentemente acumula umas tantas proteínas enquanto a gente está acordado e outras substâncias ali dissolvidas, outros solutos, né? Esse sistema, importante para a limpeza de proteínas, funciona de maneira muito mais ativa em N3. Então hoje a gente entende que uma segunda função para sono, além da função aprendizagem, né, permitir que a gente mexa em sinapses com mais facilidade, parece ser a drenagem de proteínas do líquido que fica em volta das células do sistema nervoso, o chamado sistema glinfático.